Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora vamos com as informações aqui, vamos bater um papo e nós temos um convidado hoje aqui. E o que eu estou fazendo? Eu já passo a bola logo para o convidado, porque o pessoal já fica na expectativa, né? Quem vem aí? Quem será o convidado de hoje? E o nosso convidado hoje é o ex-prefeito de São Roque, Daniel da Padaria, que está aqui conosco. Boa tarde, Daniel. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Wander. Boa tarde a você, boa tarde a todos da Giromix. Boa tarde aí à população de São Roque, Mairim, toda a região. Aí o Daniel da Padaria, que foi prefeito de São Roque até o finalzinho, nosso ano já virou, né? Foi até o finalzinho de 2016. Um ano que você deixou a prefeitura, Daniel. Pois é. O que você fez nesse um ano aí, Daniel? Bastante coisa, né? Várias atividades, estamos aí com a vida em plena atividade, né? Nós retomamos os negócios numa distribuição de cosméticos, né, com a minha esposa, como eu havia te dito, e esse trabalho foi com bastante intensidade até o meio do ano. Paralelamente a isso, retomei minhas atividades, né, na área profissional, na minha formação, que é agrimensura, topografia, estou fazendo também, entre outras atividades aí relacionadas à política, né? Não sabia que você era o Daniel da topografia também? Pois é, Wander, a gente teve, graças a Deus, aí o privilégio de fazer esse curso. É um curso extremamente solicitado hoje, é uma profissão extremamente solicitada hoje, né? Devido à falta de regularização que as propriedades têm. Então, isso aí é uma área assim, que tem muita demanda. Então, eu retomei essas atividades e, graças a Deus, estamos indo. Opa, e você já pegou essa era de GPS, né? Sim. Ou não pegou aquele começo de mapa e tal? Isso no passado, com toda certeza, né? A bem da verdade, eu estou tendo que fazer cursos para trabalhar com esses equipamentos novos, né? Que são totalmente diferentes do que a gente trabalhava na época com prumo óptico. Hoje você tem tudo digital. Opa, não, eu brinquei aqui, Daniel da topografia, porque quando eu conheci o Daniel, era o Daniel da São Luís Materiais e Construção. Depois foi Daniel de Furnas, sim. Daniel da Josdan, né? Daniel da Lacqua di Fiori. E eu brinquei depois que saiu da prefeitura, que você foi também o Daniel dos Porquinhos, né? Você estava criando os porquinhos? Na verdade, não é uma criação de porcos, não deixa de criar, mas é uma coisa pequena, muito mais caseira, né? E sempre tive uma criação, né? Um cavalo, um porquinho. E aí eu comentei com você, o que você está fazendo? Estou criando os porquinhos. Você acabou comentando no programa e eu vi. Você ouviu aí. Bom, Daniel, e como que é um ex-prefeito, né? Claro que a gente tem que chegar nessa parte política aqui, porque, Daniel, você, antes de ser prefeito, né, sempre foi um cara que estava aí pela cidade, né? E depois que você perdeu a eleição, você pensou em ficar um pouco mais em casa? Como é que foi voltar a ter esse contato com a rua? Com toda certeza, né, Wander? Obviamente que toda pessoa que entra para competir, para concorrer, seja a qualquer, não só um cargo público, mas como um presidente de uma empresa, ou enfim, qualquer uma entidade, a pessoa se sente chateada, né? Então é um momento para pôr a cabeça no lugar, pensar, deixar passar aquele momento de dor, né, para poder fazer uma real análise de onde errou, por que aconteceu dessa forma. Porque no calor da emoção, se você sai para a rua, alguém te fala alguma coisa que você já está ferido, pode acarretar em outros problemas. Então a gente dá mesmo uma retraída, mas para colocar o emocional em ordem, a vida em ordem, e depois a gente retoma, né? Porque nossa vida segue. A vida segue. Agora, Daniel, como é que veio essa vontade de você ser político, né? Desde quando você teve essa motivação política e você falou, não, vou entrar para a política, mas eu já quero ser candidato a prefeito. Você não pensou em ser candidato a vereador? Não. A bem da verdade, a gente tem que saber, nós temos que saber qual é o nosso perfil, né? E como eu sempre fiz e digo também, eu não gosto de ser pela metade. A função do vereador é extremamente importante, tão importante quanto a do prefeito. Os dois são muito importantes, mas são perfis diferentes. E eu não me via como um vereador naquele momento. Talvez isso tenha feito um pouco de falta para mim também, né, como prefeito, ter esse feeling para um diálogo com eles. Não deixei de conversar com nenhum, mas não vivi como vereador ali dentro da Câmara. Portanto, pode até ter feito um pouco de falta, mas não vejo
isso com maus olhos, não. Independentemente de todas as dificuldades, nós conseguimos superar. Né? E a questão de ser prefeito foi justamente essa, né? Foi uma análise eu comigo mesmo. Eu nasci para executar, é a minha missão. Eu me vejo como um bom executor, mas não me veria como um bom legislador, um bom fiscalizador. E aí agora você acha que, por exemplo, hoje o Cláudio, que é o prefeito, não foi vereador. Antes dele, o Efaneu foi vereador, o Zito Garcia foi vereador, eu acho que o Wagner Nunes, né, que não foi vereador. Hoje você recomenda para quem quer entrar para a política, seja primeiro vereador, depois seja candidato a prefeito? Não recomendo, eu recomendo analisar o seu perfil. O Cláudio não tem um perfil, na minha opinião, para vereador também. Ele é um executivo, ele sempre trabalhou dentro dos empreendimentos da família. Portanto, ele está correto. E eu não vejo como uma carreira, eu não vejo a política como uma carreira. Eu vejo a política como um perfil, uma vocação. E nesse sentido ele está certo também. Ele não foi para vereador, por quê? Porque ele se sente muito mais executivo. Agora, Daniel, é difícil esse diálogo com a Câmara? Porque se o prefeito não tem maioria lá na Câmara, o negócio não vai, né? Você não consegue aprovar as coisas. Sem dúvida. É difícil, mas na minha singela opinião, deveria ser um pouco mais fácil, né? A partir do momento que você faz uma base maior do que a sua oposição, teoricamente, para ir às ruas, levar a mensagem de uma campanha política, de um projeto político, os vereadores eleitos, obviamente, deveriam conhecer o nosso plano de governo. Então, eu tinha dificuldade nesse aspecto, né? Sentar de novo para discutir aquilo que já havia sido abraçado como uma campanha política. Mas nunca me neguei ao diálogo, né? Mas o que está em plano de governo não se discute, né? Agora, Daniel, o vereador, e a população confunde muito isso, né? Acha que o vereador é aquele que vai arrumar a rua, que vai conseguir uma série de melhorias, que vai construir escola. Claro, o vereador pode apresentar emendas, mas a vida do vereador não é esse o principal ponto, é o de fiscalizador. Você acha que os vereadores, ou mesmo, principalmente a população, eles confundem muito isso, a função do vereador, que não é essa de estar arrumando buraco na rua? Não tenha dúvida, Wander. Com raríssimas exceções, você é uma pessoa extremamente participativa, está sempre em reuniões de Câmara, enfim, está aí dentro dos movimentos políticos e sociais. Você acaba entendendo, mas você não chega a 1%. O número da população que entende exatamente qual é o papel do prefeito, qual é o papel do vereador. E ao vereador acaba sobrando se comprometer com aquilo que não é a sua função. Mas também olhando por um outro lado, em quem que a população chega? Óbvio, o prefeito é um só, ele tem outras atividades fora do município com muito mais frequência, todos os dias, todas as semanas, pelo menos, no Palácio dos Bandeirantes, na Assembleia Legislativa, em Brasília e tal. É uma vida muito mais difícil do que a do vereador, do ponto de vista do tempo de ter contato com a população. Então, a população, por não ter essa linha direta, acaba indo através do vereador. Então, não que haja uma confusão, mas eles têm um canal, e o canal chama-se vereador. Tá, e muitas vezes, né, o vereador é aquela linha de frente, né? E você, por exemplo, o vereador pediu para arrumar a rua. Se você não arruma a rua, você fala, pô, prefeito, estão indo em cima de mim. Aí você ajeita lá uma praça, mas onde quem mora perto daquela praça é um vereador de oposição. Não vem aquele vereador de situação e fala, pô, nós estamos juntos aqui, você foi arrumar do cara que vive xingando você. Infelizmente, isso é a coisa mais comum que tem, né? Você acaba tendo que fazer, óbvio que eu procurei ser muito mais presente às situações dos bairros, do que costumeiramente os prefeitos fazem, né? Então, muitas das demandas, eu mesmo via em loco aquilo que precisava de fato. Então, todas as semanas, especialmente na segunda-feira, eu dava uma volta na cidade toda e eu fazia um planejamento, especialmente das ações de tapa-buraco, uma limpeza de estrada, uma manutenção de uma ponte, etc. Eu procurava fazer isso mentalmente e anotava e passava isso daí para os nossos encarregados, né? Então, a gente procurava atender, sim, o vereador, mas dentro daquela sequência de prioridade. E mesmo porque pode morar lá um vereador de oposição, mas se tem mais 300, 400, 1.000 eleitores, né? Você tem a população... Independentemente do voto, todos são cidadãos. Então, você não pode... né? Não pode.
Agora, Daniel, depois que você ficou, a gente já acaba entrando já na parte política, né? Eu acho que você tá fazendo já política. Você pensou em ia ficar fora da política um ano? Bem, na verdade, quando acabou o meu mandato, eu até me desfiliei do PMDB, como Isso, se mandou. Agora você está no partido DEM. No DEM. Né? E faço um trabalho aqui a nível de região, aí são 16 municípios que ficou sob minha responsabilidade, você tá com o deputado Alexandre Leite. A família Leite é composta pelo presidente da Câmara, que é o Milton Leite pai. A Câmara de São Paulo. De São Paulo. O Milton Leite filho, quarto mandato de deputado estadual, e o Alexandre Leite, que foi a pessoa que enviou os 3 milhões para fazer a obra da Marginal, né? E aí, justamente por essa questão, que foi uma pessoa que realmente não virou as costas para a nossa cidade, eu decidi, juntamente com aquelas pessoas que estão aí muito mais ligados a mim, de desenvolver um trabalho para ele em retribuição àquilo que ele fez por nossa cidade. Isso, assim, para não se alongar muito nesse tema, a maior verba de emenda parlamentar que São Roque recebeu em todos os tempos. Se você somar aí deputados que estão aí 4, 5, 6 mandatos, buscando seus votos aqui em São Roque, todos os anos que eles foram políticos, não dá sequer uma só emenda que o deputado Alexandre Leite enviou para a nossa cidade. É uma emenda de mais de 3 milhões, né? Era uma emenda de 3 milhões e meio, 3 milhões 470 mil. Até na época, né, eu pouco participei da política, mas a gente acaba acompanhando, não tem jeito. Tudo hoje está muito acessível, né, com as redes sociais. O prefeito colocou uma publicação de que tinha conseguido orçar a obra por 2.700. Eu falei, puta inocência, coisa de principiante, com todo respeito, né, que eu procuro ter uma linha de respeito a ele, como sempre. Eu faria um projeto de 3 milhões e meio, porque esses projetos você pode executar no objeto ali, como no entorno. Então, hoje não estaria parada a obra da Marginal, estaria concluída com os 3 milhões e meio. E se sobrasse alguma reserva, você poderia fazer ali no entorno, poderia levar a Marginal um pouquinho mais para baixo e tal. Mas, enfim, cada um tem a sua política, a sua postura, né? Naquele momento eu achei até que era uma inocência, uma falta de conhecimento por ser um início de gestão. Bom, você falou nessa questão da emenda, né? Entraria nisso mais adiante, mas já que entrou nesse assunto, por exemplo, o prefeito Cláudio Góes, quando ele foi eleito, ele já procurou o deputado Alexandre Leite para ver, porque ele sabia que tinha essa emenda. E aí, quando ele assumiu, conseguiu viabilizar. E fica aquela história assim, mas essa emenda quem conseguiu foi o Daniel, o mérito é do Daniel. Aí você fala com o Cláudio fala, mas o negócio estava enrolado, se a gente não fosse lá, não teria saído. Quer dizer, aí um dia veio aqui o diretor de secretário de turismo, ele falou o seguinte, olha, a emenda é do município. Mas claro que tem esse lado político. Essa emenda da Marginal, você é o pai da criança? São Roque né? São Roque é uma cidade que tem um carisma enorme e foi assim um prazer muito grande, apesar das grandes dificuldades que nós tivemos aqui durante o período que fomos, né, administradores da cidade, mas dá um orgulho você defender a sua cidade fora daqui, né? E com certeza houve sim um empenho muito grande por minha parte e não poderia ser diferente. Eu era o prefeito e tinha que ser eu mesmo. E parabéns para ele que realmente deu continuidade, né? Que não tire meus méritos também, da mesma forma que eu não vou tirar os méritos de quem deu continuidade, porque é uma obra extremamente importante para a cidade. Mas fiz minha parte sim, mesmo depois de ter perdido a eleição, liguei para o deputado, falei desse compromisso, inclusive, se o prefeito Cláudio Góes estiver assistindo, ele pode até entrar aí e confirmar o que eu vou falar. Procurei o prefeito Cláudio Góes, ele juntamente com a assessoria dele jurídica, que é o Dr. Bonino, né? E passei todas as coordenadas, depois, ao passar do ano, depois do Réveillon, liguei para a assessoria do deputado novamente, assim que retornasse os trabalhos lá em Brasília, eles iam dar total atenção, né? É uma questão de responsabilidade, a cidade se prejudicou muito com aquela obra, então eu não poderia agir de maneira diferente. E por que essa emenda, esse dinheiro não saiu no seu governo? A ponte caiu lá no dia 8 de março. Sim. E por que não saiu no seu governo? Você acha que a questão é documental, Wander. É só documental ou você acha que pode ter uma influência política? Não. A verba é federal. Então, mas não tem a influência política. Poderia, eu não tive dificuldade nenhuma e seria injusto se eu dissesse que tive dificuldade com relação ao Estado. O Estado estava
muito mais demorado do que o governo federal. E como foi uma emenda federal, a questão documental ela tem um tempo e coincidiu exatamente com o tempo da eleição, porque você não pode fazer absolutamente nada 6 meses antes e 6 meses depois. Aí você entra, né, nesse processo eleitoral e quando acaba a eleição, acabou o ano. Né? Você tem que partir para um processo de licitação, que demora aí seguramente 60 dias, tanto que a verba já foi colocada no orçamento em 2016, mas o prefeito conseguiu utilizar ela, acho que de março, abril para frente. Então, o processo de licitação também é um processo moroso, você tem aí algumas exigências, por se tratar de uma obra de grande complexidade, que não é assim 15 dias, 30 dias. Então, o recurso veio no tempo que viria com qualquer prefeito. Agora, quando você assumiu, tinha caído a ponte lá da Marginal, né? Tinha caído a ponte e quando você saiu ficou outro problema ali da Marginal. Quando você fez aquela recuperação da ponte, foi mais fácil naquele início de governo? Foi mais fácil porque eu tive a atitude de fazer a obra com recurso próprio, que eu identifiquei um resíduo em caixa que daria para fazer. Óbvio que correndo alguns riscos, óbvio, de pagamentos e tudo mais, né? Porque era um início de mandato, então nós não sabíamos como que ia reagir a arrecadação, porque a prefeitura é assim, ela tem uma previsão, mas daí a concretizar aquela previsão tem uma distância muito grande. Mas eu tinha que correr esse risco, né? E a cidade não podia ficar daquela forma. O governo do estado já tinha autorizado o envio de 1 milhão, e como eu iniciei por uma questão de tempo, para não prejudicar tanto a população, iniciei a obra, eu mudei o objeto. Então, nesse sentido, eu vejo que o governo do estado deixou a desejar, não por parte do governador, mas por parte das secretarias, e destinei essa verba para fazer os taludes ali do Junqueira, que ali já houve até mortes e tudo mais. Inclusive, esse dinheiro deve estar parado na Casa Civil até hoje. São tantas exigências e a gente fica, assim, chocado, né? Porque o dinheiro, entre aspas, não seria nem entre aspas, o dinheiro de verdade nasce no município e sobe. E nós temos que estar pedindo, muitas vezes, de joelho. E tem o detalhe seguinte, vem uma emenda, sei lá, 1 milhão. Emendas federais, nem tanto, mas pelo que eu vi nas emendas estaduais, se tem uma contrapartida. Estamos liberando 1 milhão, mas a prefeitura tem que fazer uma contrapartida de 200, 300 mil. Depende da forma são projetos que o governo tem, planos, às vezes você tem que fazer uma contrapartida num simples terreno, e como o terreno já é da prefeitura, o dinheiro vem. Então depende da forma da pactuação, tem contrapartida ou não. Tá, e você falou que você viu que tinha um dinheiro lá no caixa quando você assumiu e deu para dar início à obra. Agora, o Efaneu fala que deixou dinheiro para você. 3 milhões e 300, se não me falha a memória. E o Cláudio, quando assumiu, você ouviu ele falando que tinha nada. Ele tem que falar e tem que mostrar, né? Porque disseram que eu endividei a prefeitura em 60 milhões. É mentira, né? Isso aí é um absurdo. Nós pagamos todos os fornecedores, com raríssimas exceções. Nós podemos citar aí, eu posso citar o caso do lixo, que o empenho, como o final do ano passado, você lembra o caos que estava na cidade? A demanda da coleta de lixo é muito maior do que o que a prefeitura arrecada de recursos e, portanto, ela acaba se planejando sempre abaixo do que vai efetivamente acontecer. São coisas assim, desse tipo que ficaram para o ano seguinte, da mesma forma que ficou quando eu assumi posterior ao Efaneu. Isso aí, todos herdam dívidas. Ele fala assim que se gastou muito com locador, com a locação de carros, que hoje ele já conseguiu reduzir bastante isso. Locar carro é um bom negócio para a prefeitura? O dia que ele parar e fizer a conta, ele vai chegar à mesma conclusão que estão chegando lá na Santa Casa, que tem que ser um OS. Eu fiz contas no primeiro ano. Né? A economia com o aluguel de carro e o ganho da população, né? Nós não deixamos de pagar o aluguel de carros. Em contrapartida, nós fizemos uma economia, são números assim grandes, mas eu tenho certeza absoluta, na parte de oficina, mais de 3 milhões de manutenção dos veículos. Eu pagava em torno de 300 mil, 400 mil de aluguel de carro. Ou seja, praticamente a manutenção dos veículos levava esse dinheiro todo. Né? E nós tivemos um serviço de excelência,
ambulâncias novas, as viaturas da Guarda Municipal, excelente. A Defesa Civil tinha uma caminhonete. Uma Precisava caminhonete. de toda aquela caminhonete lá? Precisa. São Roque é uma região montanhosa. Aquela época que teve aquela grande enchente que devastou a cidade, se não fosse aquela caminhonete, e eu com a minha própria, né, que era 4x4, para subir aqueles morros do alto do Gabriel Pisa lá, nós não conseguíamos ter acesso, jamais. Bom, e já que você falou aí de lixo, né? O prefeito Cláudio Góes acaba de renovar mais uma vez um contrato emergencial do lixo. Você passou os 4 anos do seu governo com contratos emergenciais. Sim. O Cláudio está falando que agora vai sair essa licitação. É tão complicado assim resolver essa questão do lixo? Na verdade, é complicado, sim. Não é tão fácil, bem como a empresa de ônibus também não é tão fácil você substituir. É um serviço essencial, não pode ficar nem um dia sem. Né? Portanto, é muito delicado, há que ser feito diversos estudos. E ao longo do meu mandato, nós fomos fazendo uma preparação para uma parceria público-privada, da mesma forma que empresas de ônibus, então, energia, mas nesse etc. valor chegou lá num valor que em 20 anos ia consumir uma grande parte do orçamento. Que até o Tribunal de Contas não parou, né, aquela licitação. Não parou. Teve um recurso, né? Não, na verdade, tudo avançou. Estávamos no momento da licitação. Cabia a esse governo que nos sucedeu dar continuidade e fazer uma parceria público-privada. A lei já estava pronta, a Câmara aprovou a lei. A parceria público-privada, Wander, ela subentende-se que o investimento é privado para uma prestação de serviço público. Então, ela não ia tirar do cofre público absolutamente nada, diferente de hoje. Hoje, toda a coleta de lixo custa em torno, imagino eu, de 1 milhão a 1 milhão e 300 mês, né? Aí, quando você começa a abrir o nosso IPTU e verificar o que cada cidadão, o que cada comerciante paga proporcional ao lixo, é irrisório, não paga. Isso praticamente não é cobrado, a prefeitura acaba custeando. Então, o município que está com arrecadação baixa, por conta de ser uma instância turística, ela não tem uma entrada expressiva de ICM, não tem indústrias, ela fica comprometida, né? Então, infelizmente, obstruíram essa licitação, essa PPP, que era uma licitação, que poderia vir a empresa que fosse, como ônibus, como energia, enfim. Mas lá na frente vão chegar à conclusão de que ainda é o caminho. Eu lembro que um dos pontos, acho que foi até o Etelvino, o vereador, que levantou, que a prefeitura teria que destinar uma área para o depósito de lixo e como que se ia colocar isso se não tem uma área já pré-determinada. O município de São Roque tem hoje uma área que dá para fazer um aterro sanitário, não é mais lixão. Quer que eu fale para você? A prefeitura, a iniciativa privada, ela não pede nada. A iniciativa privada, ela banca tudo. A prefeitura não precisa bancar nada. A grande não é sacada, o grande mote de tudo isso é tirar da administração pública uma despesa. É a empresa terceirizada ou a parceria público e privada fazer uma boa gestão e ganhar em cima da ineficiência da administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, né? E hoje as cidades que vão à frente, elas partiram para a terceirização de veículos, de lixo, de tudo. A prefeitura fica pequena. Se você fosse prefeito de novo, você manteria a locação de veículos? Com certeza. Locação de veículos. Com certeza. Você tem um serviço de eficiência. A empresa terceirizada, ela ganha na gestão. E a gestão, nas mãos do executivo apenas, mesmo que tenha uma equipe confiável, é muito difícil você ter um bom gerenciamento, né? Sobretudo de veículos, né, que não estão aos nossos olhos. É uma maratona de carros todos os dias para Jaú, para Barretos, para São Paulo, para todos os lugares aí, levando os nossos turistas doentes, né, que nós não temos estrutura para isso. Então, eu não tenho dúvidas. Se você pega a frota hoje, ela é totalmente sucateada. E não foi sucateada no meu governo, porque eu praticamente terceirizei, eu não utilizei. Ela é sucateada porque já estava sucateada. Você falou de administrar equipe. Montar uma equipe de trabalho, Daniel. Como que é isso daí? Você montou a sua equipe e depois, claro, ao longo do tempo você foi tendo algumas mudanças ali. Como é que é a escolha, montar uma equipe onde você tem também o compromisso político? Então,
é um engano, um equívoco total das pessoas que acharam no começo que eu ia amarrar com não sei quem, com partidos. Porque se tinha com um monte de 12 coisa, partidos na coligação. 12 ou 13 partidos na coligação, e não teve absolutamente nada disso. O que nós fizemos, sim, foi criar um grupo de projetos, que se denominava Grupo de Projetos, e esse grupo foi trabalhando para construir um plano de governo que é exatamente o que nós seguimos ao pé da letra. Aí essas pessoas se credenciaram para participar dos cargos. Por exemplo, tem a Lei Mandi, né? Sim. Que quem participou de uma eleição, né, candidato a vereador, candidato a prefeito, a vice, não pode ocupar um cargo de comissão. Né? Por isso, a gente vê que o Cláudio, lá, várias pessoas que foram candidatos a vereador, e a gente percebe que tinha uma expectativa de ser chamado. Mas tem essa Lei Mandi, que todo mundo fala que é inconstitucional, que é só dar uma sopro que ela cai. Mas ninguém faz, ninguém tira essa lei. Não, ninguém não, só tem uma pessoa, prefeito é um só. Você não pensou em tirar essa lei? A bem da verdade, Wander, eu não concordo. Eu acho que é uma discriminação. Você tem bons políticos e bons gestores políticos. Então, por que você não permitir que essa pessoa seja um bom funcionário também? Não vejo por que não ser. Né? O fato de você ser político não te desqualifica nem te credencia para absolutamente nada. Né? Eu não concordo com essa lei. Mas está nas mãos do prefeito. Acho que ele acabou utilizando isso como uma ferramenta, um argumento, e vendo a situação que não está fácil na cidade, assim como não está fácil no país, ele aproveitou essa lei e ele não está errado. Agora, Daniel, uma coisa que se cobrava de você, que tinha muito funcionário em cargo de comissão. Continua o mesmo tanto. Então, mas você... Quanto você tinha e quanto é o Cláudio hoje? Você está contando lá? Bem da verdade, Wander, são 309 cargos que já tinham sido criados na época de Faneu, de outros prefeitos, e nós nunca chegamos a 280 dos cargos que já haviam sido criados em governos anteriores. Não dá para tocar a prefeitura? Não dá. Não dá. Não dá, como não dá para você tocar nenhuma repartição pública sem você ter os seus cargos de confiança. Né? Por quê? Não tem como. As pessoas têm suas posições políticas. E muitas vezes aquele organograma não irá funcionar se você não colocar uma pessoa ali da sua confiança para fazer com que as coisas aconteçam dentro do seu projeto político, não é seu pessoal, seu projeto político para a cidade. Então, é muito difícil. Bom, nós servíamos, e com certeza deve servir até hoje, todas as repartições do Estado com funcionários da Prefeitura, funcionários concursados da Prefeitura. Devia ser entre 50 e 60 pessoas, atendendo fora, Delegacia da Mulher, Delegacia de Polícia, escolas, FATEC, ETEC, e vai por aí afora. E nós tínhamos, vamos chutar aí 300 cargos de confiança. 150, obrigatoriamente, por lei, tem que ser funcionário público concursado. Então, são as pessoas de lá de dentro que a gente vai aproveitando e dando esses cargos. Os outros 150, você contrata de fora. Tá certo? Dos 150 de fora, você tira aí 60, 70, que acho que era até mais, eu não me lembro o número exato, que você cede aos órgãos do Estado, Instituto Federal, enfim, órgãos governamentais que não são a prefeitura, te sobra 90 pessoas. Para uma prefeitura que tem 60 departamentos, você quase que tem um cargo por setor. Tem setores dentro da prefeitura que tem 200 funcionários. Então, você não vai ter uma liderança em 200 pessoas? Uma coisa que a gente está vendo, Daniel, é que você não pode passar de 51% da folha de pagamento do orçamento. Correto. Né? Aí você tem 18% a saúde, 23% educação. Quer dizer, sobra muito pouco para investimento. O administrador está amarrado ali. Sobra quase nada, né? E o que tem uma solução para isso, Daniel? A solução é pegar o avião e fazer como eu fiz. Seguramente eu fui uma vez por mês, durante todo o tempo que Brasília esteve aberto, a Brasília. E na Assembleia Legislativa pedir dinheiro para os deputados e Palácio do Governo abraçar o governador. É lá que funciona. É lá que você consegue o plus. Né? E aí, paralelamente, que é o que nós vínhamos fazendo, trazendo algumas empresas que geravam uma receita melhor de arrecadação, de ICMS e tudo mais, mas isso demora pelo menos 3 anos para começar o retorno de um ICMS de um novo empreendimento. Você vê o Catarina, que é um empreendimento gigantesco, deve começar a entrar agora a sua receita, né? 3 anos depois de inaugurado.
Então, não é tão simples, não é tão rápido. E por conta dessa ansiedade da população que está numa expectativa grande, você tem que bater na porta de quem tem. Pô, você falou um termo legal. Aliás, não chegou um cafezinho pra gente aqui, o nosso Jair Ribeiro Muito obrigado, mandou um eu amo cafezinho. café. Você não trouxe um pãozinho pra gente da padaria, né, meu? Eu agora faço pão em casa. Ah, é? Pão caseiro? Você convida a gente pra comer um Daqui a pão pouquinho caseiro. vai o Daniel que faz o pãozinho. Você faz lá um pãozinho caseiro. Chegou... você falou lasca a mão. ansiedade. Por exemplo, você perdeu a eleição, o Cláudio foi eleito com uma grande maioria. Sim. Aí parece que você não acha um cara que votou no Daniel. Porque tudo, tudo Cláudio. Aí o tempo, e isso foi com você também, quando você ganhou, se não achava um cara que tinha votado lá no Marquinhos No adversário, nossa, é tudo. Aí assume, você assume, todo mundo tá ali. Aí 5, 6 meses depois, 3 meses, parece que já começa, isso não só com o Cláudio, com o Dória, com todo mundo, já começa a encontrar, como que é isso? A ansiedade, a população quer que a coisa se resolva rápido, o prefeito tomou posse e quer que limpe a calçada dele no outro dia? Sem dúvida nenhuma. E olha que eu fiz uma campanha, Wander, muito pé no chão, sem promessas, e dizem, né, os políticos mais antigos, que político que não promete acaba não ganhando. E eu não... Prometeu muito, não? Não, eu não prometi. E ganhei, graças a Deus, bem, e sempre fui de rua mesmo, fui uma pessoa de mostrar a cara para a população, assim como faço hoje. E fui muito tranquilo justamente por isso. Né? Eu não sei, porque eu não acompanhei a campanha do Cláudio, eu acompanhei a minha. Até onde ele prometeu, porque as cobranças, hoje eu tenho tempo de olhar as redes sociais, estão sendo enormes. Né? E ainda que a nossa política não é uma política agressiva de ataques e de armações e tudo mais. Eu já estava já estava sofrendo esse tipo de ataques por parte de oposições, e mesmo assim eu tinha uma certa tranquilidade no primeiro ano, né? Até meados do segundo, final do segundo ano, começo do terceiro começaram a bater. O terceiro ano foi um ano muito difícil mesmo, em termos administrativos, e depois, até o final do mandato, foi muito difícil, né? Caiu, a arrecadação nossa caiu, acho que 12 milhões só no ano de 2016. Né? Um governo que sobra 12, 14 para fazer investimentos. Que é isso, se você tirar os 40 e tralalá de saúde e educação, mais 50% de funcionário, no orçamento de 250 milhões, vai te sobrar aí, vai arrebentar 20 milhões. Te cai 12. Então, é muito difícil você ser um gestor nesse momento de a população... baixa arrecadação. E a população cobrando, e a oposição batendo, explorando muito bem. Isso daí até tiro meu chapéu para eles. Você acha que a oposição bateu bem? Mas, com certeza. Foi assim, pancadas certeiras. Quem bateu mais? Donizete Carteiro bateu mais? Não, eu digo a oposição como um todo, né? Não dá para... Não, todos. A oposição, mesmo os que não aparecem, né? Que há as forças ocultas que agem nos bastidores. Isso aí... Mas eu acho que é o seguinte, você tira o chapéu para aquele que vai lá e bota a cara. Sim. O que é ruim é esse cara que fica por trás, né? É isso aí. A gente lamenta, eu só posso lamentar, não posso mudar a cabeça de ninguém. Não é a forma que eu faço política. Eu sou bastante franco, comigo é papo reto, é olho no olho, sou uma pessoa do bem e procuro fazer o bem e ser ético comigo mesmo. Então, dificilmente você vai me pegar fazendo ataques a ou B ou C, a não ser que eu tenha plena certeza de que a pessoa cometeu aquele tipo de situação. O resto é discurso. Né? E tem vereadores que falam super bonito, mas não saía de dentro da minha casa, o discurso é lindo, mas vivia no meu ombro, chorando e fala bonito, mas as pessoas acabam acreditando num bom discurso. Eu acho que tem que ser a prática, tem que ser reto, tem que ter ética consigo próprio. E você guarda mágoa, Daniel, desse período? Não. No começo eu tinha muita tristeza, porque o nosso projeto ficou inacabado. Né? E era um projeto bacana para todos. O que se lamenta não ter feito desse projeto inacabado? O que se fala? Poxa, uma coisa que... A conclusão de tudo que está... Hoje, se você analisar, as ações do prefeito ainda têm sido as ações do que eu deixei, né? Todas as emendas. Se você pegar ali, Flórida, Bandeirantes, Jardim Brasil,
Vila Amaral, Parque Aliança, Jardim Conceição, Vila tem Nova uma São emenda Roque. para recapear a Aracaí. Essa não fui eu. Não foi sua essa daí? Se foi armadilha. Porque estão falando, mas vai recapear uma avenida que tá boa, então essa não. Se foi armadilha. O resto... Se eu fosse ele, eu não faria. É. Bom, é uma questão, a política ali, você vai atender, por exemplo, você falou uma frase no final do ano passado e teve gente que depois comentou comigo, que falou assim, olha, o cidadão tem que colaborar. Se ele sai na calçada dele, tem um matinho ali na calçada, pô, dá uma enxadada ali e limpa a frente da casa. Que a população espera muito do prefeito. Você sabe onde eu morava? Onde sua sogra mora? Vizinho da minha sogra lá. Um bairro nobre. A hora que eu fazia a esquina, eu não me conformava de ver uma casa maravilhosa ali na frente, um mato entrando pelo portão. Ah, mas é uma casa de aluguel. Não importa, se a casa fosse minha, eu ia lá e limpava. Num bairro nobre da cidade. Então, essas coisas são lamentáveis. Muitas a população poderia colaborar mais? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Isso é berço. Dentro da minha casa, o que os meus pais ensinavam era isso. À frente da nossa casa, somos nós que limpamos. Isso é berço. Uhum. Agora, Daniel, você acha então que a população é o seguinte, se dá a mão, que é o braço? Vamos abrir um parênteses. Tem algumas coisas, óbvio, que são falhas da população, mas, em geral, o que eles pedem é pouco. Né? Mas, muitas das vezes, é difícil para fazer, porque um pouquinho, no universo de 90 mil pessoas, no território de 300 km², é muita coisa. Mas o que eles pedem tem coerência, a maioria, um ou outro, te pede absurdo, mas a maioria são coisas pequenas. Só que o pequeno, multiplicado por muitas vezes, acaba ficando grande. Daniel, deixa eu entrar um pouquinho aqui no assunto Santa Casa. Esse assunto Santa Casa. Você fez uma interdição lá, né? Intervenção na Santa Casa. A Prefeitura assumiu a Santa Casa, depois teve o projeto da Câmara, autorizando que uma OS pudesse administrar e veio a FENAESC. Santa Casa, tem solução esse caso? Ou todo prefeito que entrar lá vai ficar patinando? Se ficar do jeito que está, obviamente que nem patinar vai mais, ela vai afundar de vez, né? Na verdade, a minha intervenção foi após ter dado oportunidade para esse grupo que lá está mostrar um bom trabalho, um trabalho eficiente, em parceria com a Prefeitura, obviamente, sem a intervenção, mas ao ver que poderia fechar, nós fizemos a intervenção. E fecharia se você não tivesse... Não, a recomendação do secretário estadual, não me lembro o nome dele, nós fomos com a nossa equipe lá. Não sei se já era o Davi Uip? Davi Uip, não. Já era o Davi Uip anterior? Não. Que hoje é o Davi Uip, que já está um tempinho lá, né? Davi Uip e o outro, Polara. Polara. A recomendação era que fechasse. Eu falei, eu não posso permitir que isso aconteça. Você entraria para a história como o prefeito que deixou fechar a Santa Casa, apesar da Santa Casa não ser da Prefeitura? Sim, é uma questão de responsabilidade. Você só tem esse hospital, né? Rico ou pobre, com convênio, sem convênio, qualquer coisa que aconteça com qualquer cidadão, é para lá que vai. Né? Então, nós temos que fazer todo o esforço para manter essa entidade de pé. Né? E a intervenção foi justamente para profissionalizar, e chegamos, ao longo desse pequeno tempo, à conclusão de que deveria ser uma OS. Né? Por quê? Porque a OS ela é uma entidade privada que presta serviço público. Portanto, ela tem que fazer as contas fecharem, ela tem que oferecer um bom serviço, né? Tanto que essa reforma que aconteceu lá era justamente se preparando para isso. Inclusive, a UTI era dar continuidade para que você conseguisse, com a implantação da UTI, melhorar os serviços. Você conseguiria atrair outros planos de saúde que acabam indo para Sorocaba, para Barueri, para outras cidades que poderiam ser atendidas aqui na Santa Casa. Isso melhora a per capita por atendimento e, obviamente, consegue equilibrar, porque não tem segredo. É como qualquer negócio. A entrada tem que ser maior do que a saída. Né? Então, se não profissionalizar, infelizmente, não é absolutamente nada contra as pessoas, né? Porque é uma despesa de 1.300.000. Não adianta a pessoa estar lá de voluntária, mas não vai pôr dinheiro do bolso. No passado, os provedores eram as pessoas que mantinham a entidade financeiramente. Hoje,
é inviável para qualquer pessoa, é um custo muito alto, né? Então, a saída é a terceirização. Agora, Daniel, a UTI você foi muito criticado porque a UTI inaugurou e depois os equipamentos foram embora. Foi só Mas não foi eu que tirei o equipamento. A FENAESC... Lamentavelmente, havia uma tendência de que eles fossem fazer o que fizeram com a FENAESC, mandar embora. Tá? Como eu tinha a prerrogativa de que a FENAESC não cumpriu o prazo do término da reforma apenas, eu não assinei a escritura do terreno da contrapartida, que a minha obrigação era assinar essa escritura desse terreno posteriormente à execução das obras. Como eles atrasaram, eu segurei. Óbvio, a FENAESC já sabia que ela ia sair, ela tirou a UTI que estava lá dentro. Mas, numa boa política, talvez, não sei se seria com a FENAESC, eu não teria feito como eles fizeram, mas cada um, a gente tem que respeitar, age da sua forma e administra da sua maneira. Porque era uma UTI que estava lá dentro. Né? Corre lá em Brasília, vamos ver aí a Anvisa, o que precisa para você fazer a certificação dela, enfim. Mas, infelizmente, aconteceu dessa forma. Você falou que a UTI, se tivesse mantido a FENAESC, essa UTI não teria ido embora. Mas só que... Wander, de sã consciência, tinha condições deles não achar que eles iam ser mandados embora? Não, foi uma campanha muito negativa. Nós tivemos uma greve na Santa Casa com um dia de atraso no Vale dos Funcionários, tudo articulado por uma oposição muito maldosa. Né? Infelizmente, eu não estou aqui com não é mágoa, não é nada disso, já passou, e é política também, infelizmente, cada um faz a política que sabe fazer ou que acha que precisa fazer. Mas assim, o repasse ia vir da Câmara no dia 20, em vez de eu depositar no dia 20, eu depositei no dia 21, já tinha gente fazendo greve na rua da cidade. Tudo isso levou a FENAESC também a enxergar que não ia ficar. Agora, o que a gente ouve muito da Santa Casa é que perdeu o plano de saúde da Santa Casa. Sim. A Prefeitura tem alguma culpa nisso? A administração, não, Daniel? Não, na verdade, o plano de saúde já foi constituído de maneira irregular. Ele utilizava o CNPJ da Santa Casa. Isso, ao longo do tempo, vinha se empurrando com a barriga. Havia um processo já, né, nos órgãos de fiscalização, né, das Santas Casas. E, lamentavelmente, todo processo, uma hora, tem fim. E também há algumas movimentações políticas. Nesse caso do fechamento do plano de saúde, era uma coisa que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Daniel, deixa eu aproveitar, a gente vai para o intervalo aqui para tomar um cafezinho, mas é o seguinte, e a empresa de ônibus? O ano passado, a Prefeitura começou a dar um valor por mês, em torno de R$160 mil, uma subvenção. Mas o que acontece? A subvenção já existia no projeto aprovado em 2012, e você nunca tinha pago essa subvenção. Não dava para pagar? Você acha que não dava para fazer isso? A empresa tinha que tocar? Tanto não dava que não deu. Quando eu assumi, a empresa já estava quebrada. Ela não foi por conta da minha gestão que ela quebrou. Cada um tem que se responsabilizar pelos seus erros, né? E ao assumir, eu as chamei lá e conversei muito claro com elas. O problema era um mau contrato, mas, lamentavelmente, e quem está na administração pública sabe exatamente o que eu estou falando, a época áurea do Brasil foi até 2008. De 2009 para frente, e continua até os dias de hoje, nós estamos embicando para baixo. Como que você vai tirar o dinheiro de atender uma Santa Casa? Né? No meu mandato, que eu me lembre, não teve nenhum caso de omissão que teve morte na Santa Casa. Mas se você vê os valores que eu repassava... Mas aí alguém vai falar, teve falsos médicos. Não, mas não foi na minha gestão. Na verdade, a empresa que estava dentro da Santa Casa estava há mais de 30 anos. E esses falsos médicos também já trabalharam para a Unimed, já trabalharam para... São pessoas que estão por aí vagando e eles vão conseguindo a carteirinha de médico verdadeira, só que falsificada, e eles acabam entrando nas empresas. Isso aí aconteceu com essa, como poderia acontecer com qualquer uma outra. Mas não foi isso que fez com que tivesse morte dentro da Santa Casa. Né? Isso daí não prejudicou em absolutamente nada essa questão. Lógico que a insegurança por parte da população é grande, né? Mas temos que levar em consideração também que não eram falsos médicos. Eles não tinham validado suas carteirinhas de médico no Brasil. São pessoas que tiveram
talvez por sua condição financeira, que fazer essas faculdades lá fora. E a gente sabe, tem conhecimento, que você paga hoje pedágio para conseguir essas carteirinhas de valores de 80 mil, 100 mil. Absurdo, não é? Se o sujeito já foi fazer essa faculdade lá fora, vai ser difícil ele conseguir essa carteirinha aqui. Mas não sou da justiça, não sou eu que vou entrar nesse mérito, né? Mas essa questão não prejudicou em absolutamente nada. Você seguiu para esse lado porque a gente estava falando da subvenção do ônibus. Sim. Falou que se não passasse, como é que você ia tirar esse dinheiro para a Santa Casa? E você, por exemplo, o Etelvino Nogueira sempre conta uma história lá na Câmara, que quando teve a licitação das empresas para as linhas municipais, diz que chegou lá e empatou tudo, né? Diz que empatou a empresa, a Aviação São Roque, uma outra empresa, e aí foi no papelzinho. E eu acho que o Etelvino era o presidente da Câmara, falaram: ô presidente, tira você o papelzinho. E ele tirou, quem ganhou foi a Aviação São Roque. E o Etelvino conta que a empresa que estava aqui, perdeu a licitação, falou assim: graças a Deus, porque do jeito que estava não ia dar para assumir. Quer dizer, então esse contrato, a Aviação São Roque assumiu algo, tendo a compensação lá das linhas intermunicipais, uma situação difícil, era inviável. Era inviável. Ela tinha, sim, que ter mudado toda a sua estrutura administrativa, né? Modernizar um pouco mais, colocar carros sem o cobrador, enfim. Tinha que se reestruturar, mudar toda a logística de recolher as pessoas, que foi justamente o que o grupo nosso identificou quando fazíamos o projeto de governo, né, que deveria ser ônibus maiores nos eixos principais, né, que são ruas mais largas, de fácil acesso, e ônibus de menor porte, recolhendo essa população e trazendo para esses pequenos microterminais. Mas uma empresa que financeiramente já está abalada, fica difícil fazer esse investimento. Por outro lado, não é que eu não quis fazer a subvenção. Eu tinha um único dinheiro. E eu tive que fazer a opção de investir esse dinheiro aonde melhor convinha para a população. A prefeitura assumir, a gente tem visto que isso não está acontecendo mais, mas a gente tinha em São Paulo a CMTC, né, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, e tinha o famoso CMTC Clube, onde você treinava boxe. Treinei um pouquinho lá, batia bem lá. Você não arrumou até hoje a fotografia de você lutando boxe, né? Um amigo meu que tem essas fotos mora em Sorocaba. Eu nunca fui muito... Tanto que aquela foto da época do futebol, você que mandou pra mim, né? Tem uma foto no time B do Cambará. Nos meus 4 anos de idade, até uns 14, 15 anos, eu não tenho foto. Não gostava de tirar foto. Mas essa época do CMTC, passo direto lá em frente do CMTC, meu Deus do céu, eu vinha de ônibus aqui ficar lutando boxe embaixo desse negócio. Aliás, você falou, estava na época da eleição, falou: Daniel, você já lutou boxe, tal, não sei o que. Você falou assim: perdi combates, mas nunca fui nocauteado. Graças a Deus. Você foi nocauteado na política com a votação que você teve? Não. Reflexível eu fiquei. Perdeu por pontos? Perdi por pontos. Na verdade, assim, Wander, sem querer soberba e arrogância, nada disso. Eu vejo que quem perdeu foi as pessoas que não tiveram oportunidade de ver o término do meu projeto. Né, que é um projeto para todos. Não que o que está aí não seja, cada um tem o seu projeto, é o que eu falo, sou bem ponderado nas críticas, mas nós estudamos, nós tivemos um grupo de projetos que desenvolvemos um projeto mais acessível para todos na cidade. Né, e não deu tempo da gente concluir. Então, nesse sentido, eu fico triste, mas fiquei. Também não estou mais, porque eu não sou muito do negativo, sou do positivo. Bom, tinha tempo para o intervalo, mas só o seguinte, eu estava vendo o café aqui, no café saiu uma fumacinha, aí eu lembrei da Maria Fumaça. O Ifanel fechou o governo dele com a Maria Fumaça e queria... Faltava um documentinho. Que documentinho falta? Pergunta foi Ifanel, ele que falou, falta um documentinho. Ele falou? Falta um documentinho. E aí, 4 anos com você não colocou a Maria Fumaça para operar e você, inclusive, queria vender a Maria Fumaça. É inviável, a gente não vai ter essa Maria Fumaça. Se conseguir colocar ela para funcionar, ainda assim é inviável, do ponto de vista econômico. Essa Maria Fumaça vai funcionar o quê? De Mairinque para São Roque. Acho lindo. Mas hoje é romântico, é um negócio... Mas do ponto de vista econômico, o que soma? Vamos ser frio. E tem mais. Se fosse um veículo adaptado, com um motor a diesel, que pudesse andar, ir e voltar, a Maria Fumaça vai fazer uma viagemzinha turística por dia. 2, vai quebrar. Manutenção, o que pega numa bilheteria 20, 30 reais um passeinho desse, você não paga manutenção. Muito mais a manutenção do trecho. Então tem que ser realista, né? O dinheiro é público. E o que eu mais critiquei na época,
E critiquei numa boa também, porque errar só não erra quem não faz. Então, se o Efaneu errou porque fez. Então, eu sou crítico, mas pondero. Não se compra um equipamento daquele porte, daquele valor, sem ter o projeto 100% implantado. Sem ter o documentinho que ele falou para fazer ela funcionar. Né? Não posso concordar com isso. Tanto que eu não fiz. Eu não adquiri nenhum bem aí de 3, 4 milhões ou sem sequer ter um projeto pronto. Então, nesse sentido, sou contra. São 3 milhões que poderia estar dentro de uma escola, sendo reformado, uma pintura que nós sofremos tanto aí, levamos tanta bordoada por não ter recurso, muitas vezes, para pintar uma escola. Então, não é justo. Né? Só que até 2008 permitia-se que se fizesse esse tipo de mau uso. De 2009 para frente não dá mais. Então, mas isso que você falava da condição do país, mas e também tem outro detalhe. O Efaneu podia remanejar, o prefeito que estivesse lá, podia remanejar até 20% do orçamento. Depois que ele remanejou esse dinheiro para comprar as locomotivas, as Marias Fumaças, até a própria Câmara mudou e passou que o prefeito pode remanejar 1% do orçamento. Até o final do meu mandato. O Efaneu trabalhou com um ano assim e você com um ano só podendo remanejar 1%. 4 anos. 4 anos. Agora, o Cláudio, no primeiro ano, ele conseguiu reverter. Hoje ele pode mexer 10% do orçamento. Se você tiver a oportunidade de conversar com o prefeito Cláudio, pergunta para ele se eu falei isso para ele ou não. Eu falei, remova montanhas, faça o possível e o impossível para você ter um pouco mais de foco e tranquilidade para trabalhar na sua gestão. Você acha que 10% é ideal? Momento é pouco ainda. É pouco ainda. Você acha que deveria mesmo? Porque fica muito na mão da Câmara com 1%? Você acaba travando projetos importantes. Mas a Câmara fala que se autorizar 20%, dá um cheque em branco para o prefeito. Não dá. Não dá, porque fiscalizador chama-se vereador. Quanto menor a transferência ali, o 1%, 2%, 10%, mais na mão dos vereadores o prefeito fica. E aí, projetos importantes ficam travados. Uma coisa é você decidir um projeto importante para a cidade, baseado num plano de governo, através de estudos, parcerias com o Estado, o federal. E outra coisa é você sentar com 15 cabeças diferentes. Né? A função do vereador não é travar o prefeito. A função do vereador é fiscalizar o prefeito. Outro dia eu tive um pequeno debatezinho com o Júlio, depois disso eu nunca mais nem entrei em Facebook, nada. O Júlio Mariano? Isso, sobre a questão da Santa Casa, que ele andou falando algumas coisas e tal, de FENAESC. Eu falei, não, aqui ele pode ter aprontado em Cajamar, aqui nós fiscalizávamos. Se tiver problema aqui, aí eu vou responder e vou até as últimas consequências. Doa a quem doer. Né? Agora, da mesma forma, eu vejo a função do vereador. Não é travar o prefeito para que o prefeito não faça cagada. Na verdade, o povo elegeu o prefeito para fazer. E o vereador para fiscalizar o que ele está fazendo. Senhor prefeito, o senhor errou aqui, ó. O senhor vai ter improbidade por isso. Né? Dessa improbidade no Efaneu, pela compra incorreta. Não, foi investimento em educação. Não, pelo investimento em educação, que faltou um percentual lá do Fundeb, não pela Maria Fumaça. Né? Não teve nada a ver. Eu estou dizendo assim, hipoteticamente, os vereadores deveriam penalizar o prefeito e não a administração como um todo por aquele ato. 1% é humanamente impossível. O tribunal recomenda no mínimo 5%. 1% você vive na mão dos vereadores. E, infelizmente, a população acaba não entendendo o que é isso. Então, mas o vereador reclama que ele tem, por exemplo, a única oportunidade que ele tem de mexer com dinheiro, de propor alguma coisa, que o vereador dá o nome de uma rua lá, Rua Daniel da Padaria, mas só vai ter, mas imaginando que se possa dar o nome de rua quando a pessoa tá viva ainda, tem lá Daniel da Padaria, né? Daniel da Padaria. Se o prefeito não der o dinheiro para colocar a placa, não tem a placa. Então, quando chega lá nas emendas, é que o vereador tem a chance. Por exemplo, nesse governo do Cláudio, nenhuma emenda, ou 2 ou 4 emendas entraram. Agora, e o orçamento vem pronto do prefeito, vem pronto com as emendas. Você não acha que ali também, que é uma função do vereador, com essas emendas, fazer o orçamento, ele não tem esse direito, ele fica preso? Não é a função. A função do vereador não é administrar, não é fazer o orçamento. Tanto que a responsabilidade é só do prefeito. O vereador não é penalizado por improbidade se o prefeito fizer algum ato irregular. Então, o prefeito tem que saber que se ele agir de forma incoerente com a função dele, ele vai ser penalizado pelos vereadores, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, enfim, ele vai ter as consequências do desdobramento de tudo isso. Agora, o fato de você ter 1%, eu vou dar um exemplo, assim, mas muito simples, porque não é todo mundo que entende. Vamos lá,
o Vander Luiz vai fazer o orçamento da casa dele para 2019. Portanto, você tem que entregar até abril agora o seu orçamento para 2019. Você vai se basear no que aconteceu na sua casa em 2017. Quando você começa a executar o seu orçamento em 2018 da sua casa, 2019, já passaram-se 2 anos. Então, algumas coisas subiram 10%, outras 20%, outras 5%, outra nada, outra 40%. O caso da gasolina agora. Como que você prevê um orçamento que o negócio subiu 40%? Quando o prefeito chega lá na frente, é humanamente impossível você acertar a conta de energia e errar em menos de 1%. É isso. A rubrica do vereador ali, a assinatura dele, autorizando o prefeito. É isso. Então, o prefeito tem que ser mágico para acertar um orçamento em 1%. É isso. A conta de luz você tem que acertar em cima. 2 anos antes. Você teve que pegar o orçamento de 2017 para fazer 2019. Como que acerta? Aí você tem que ir lá para tudo, tem que... aquela política, nós não vamos devolver o dinheiro para Santa Casa se você não fizer tal. Peraí, não é assim. Nessa parte, acaba gerando um desgaste muito grande. Legal. Daniel, eu estou recebendo aviso aqui que a gente tem que ir para o intervalo e a gente volta já para uma reta final do programa aqui, hein? A gente já bateu o papo aqui de quase 1 hora, Daniel. Ai, que bom. Mas eu quero falar, fiz bastante coisa, quero falar de coisas boas, quero falar também da minha pretensão política daqui para frente. Opa, isso o povo está querendo saber, né? Você vai ou não vai? Não, eu estou dentro, né? A questão de ser candidato é outro departamento. Então, nós queremos agora fazer um bom trabalho para o meu deputado, que é o deputado que ajudou a cidade. Então tá bom, vamos para o rápido intervalo, a gente volta já rapidinho aqui com o nosso Linha Aberta. A rua estava tranquila, mas de repente chamou a nossa atenção que na Dom Pedro II, com a Rua Santana, começou uma movimentação, caminhões chegando. Estou ao lado aqui do Dr. Sandro, Dr. Gustavo. Dr. Sandro, o que toda essa movimentação que está ocorrendo por aqui, o que está desembarcando aí? Bom dia, Vander. Bom ter você por aqui. A gente está trazendo para São Roque um equipamento de ressonância magnética, um dos mais modernos do mundo. A gente tem muito orgulho de poder estar instalando esse equipamento aqui na cidade de São Roque para atender aqui a nossa população em toda a região. Como o Sandro frisou, esse aparelho ele tem um alto campo e permite uma acurácia diagnóstica muito mais específica. Isso vai ser fundamental para diagnósticos que às vezes precisavam ser feitos em outros centros diagnósticos em grandes cidades. Exatamente, essa sala foi feita para que o campo magnético do aparelho não tenha nenhuma interferência externa, interferência de carro, ônibus, o trem que passa aqui perto. Então é uma sala blindada, ela é toda blindada com alumínio e aço silício. Foi quase 1 tonelada aqui de aço silício para fazer toda a estrutura das paredes. Esse projeto tem mais ou menos 1 ano. Foi quando a gente adquiriu o aparelho e de lá para cá, o nosso engenheiro Mila, ele vem preparando a sala há uns 3 meses mais ou menos. Todas as características técnicas deste projeto é determinado pelo fabricante do equipamento. É uma estrutura calculada para atenuar qualquer sinal externo em mais de 100 dB, ou seja, atenuação de mais de 100 mil vezes os valores da potência de sinais externos. Eu vou conseguir fazer um exame, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde. Aqui em São Roque, a Unimed, por exemplo? Com certeza, a Unimed São Roque vai ter a possibilidade de oferecer um equipamento de altíssimo nível para os seus usuários, que não vão mais precisar se deslocar para outras cidades, assim como os outros convênios que a Radimed tem.
E a Unimed, como eu falei, é o convênio principal aqui da RadMed e da região, e vai ser muito beneficiada com a aquisição desse equipamento. E a ressonância é o top, né? É o top de linha da imagem, né? Seria um exame mais detalhado, mais fino, né? Para falar não entrar em detalhes técnicos, mas é o que todo mundo almeja, né? Para uma clínica, para um hospital de ponta. E graças a Deus estamos com uma ressonância novinha em folha, de última tecnologia, também para somar aí, ajudar a população e poder fazer o melhor possível aí para todos. Eu, quando eu vim para cá, que eu me formei, não existia ultrassom. Ressonância era um negócio inimaginável, né? Não tinha como pensar. Então, a gente trabalhava com raio-x, praticamente com raio-x. Depois de um certo tempo, começou a aparecer o ultrassom, que era muito rudimentar ainda. Foi quando o Rogério veio para cá também, nós fizemos uma sociedade e as coisas foram evoluindo de uma maneira absurda. Aí o ultrassom foi melhorando e apareceu tomografia, ressonância, 3D e a vida vai indo. Sim, quando nós viemos para cá, eu e o Toninho, que começou a RadMed, a gente tinha um aparelho de raio-x, não tinha mais nada. São Roque só tinha aparelho de raio-x, não tinha mais nada, nenhuma outra tecnologia. Aí que nós começamos com esse equipamento de raio-x e hoje se desenvolveu muito. A gente nunca imaginou que São Roque iria ter aparelhos assim de ressonância como esse, de último tipo, última geração aí. E nesse momento o equipamento de ressonância magnética, que pesa em torno de 10 toneladas, vai ser içado para que possa chegar aqui até a sala. Trabalho realmente muito cuidadoso de toda essa equipe. É bem legal, então a gente acompanha aqui, vê a realização ali de um sonho que vai se tornando realidade. O Sandro com a Mauri, que é o administrador. É isso aí, tem que comemorar, né, Mauri? Porque trabalhou muito para chegar nesse ponto ali, né? Bastante, desde junho, maio, junho. A bola tá na risca do gol agora, né? Só tocar pro fundo. Só entrar com ela agora ali e já ligar na tomada. Projetamos em fases para receber a primeira ressonância, a tomografia e agora essa segunda ressonância. Quer dizer, já tem que fazer tudo preparado, pensando no acesso, até a distância da árvore tem que entrar ali, né? A distância da árvore. Agora a gente teve que abrir os vidros, abrir toda a parede para entrar essa segunda ressonância. E a gente tá quase com o equipamento chegando. Nossa, não tem palavras. Porque toda a equipe fica na expectativa, né? E a torcida até o último momento ali para dar o espaço direitinho, né? Nem fale. Tem o equipamento, mas não perde a parte humana, o contato com o paciente. A RadMed está apoiada em 3 pilares, que é o atendimento humanizado, o investimento em tecnologia e o conhecimento científico. O atendimento humanizado, na nossa visão, ele deve ser em primeiro lugar, porque as pessoas precisam desse contato, precisam ter um atendimento diferenciado, porque são pessoas que muitas vezes estão doentes, outras não, que vêm para fazer exames preventivos, e o ser humano tem que ser mais valorizado que a tecnologia. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Linha Aberta. Esse viu é a RadMed fazendo um grande investimento nesse equipamento de ressonância magnética que já vai entrar em atividade. Chegou lá 10 toneladas, eu estava lá olhando tudo, 10 toneladas não é fácil não. 10 toneladas não é fácil não. E a tecnologia, e a tecnologia. Seguimos aqui com o nosso Linha Aberta com o ex-prefeito Daniel da Padaria, com o apoio de Vale do Vinho, que tem essa pizza maravilhosa com sorvete, Chevrolet, Rockville, conosco.
conosco também. Solo Regular, regularize seu imóvel, soloregular.com.br. Santa Adélia Fazendinha Restaurante tem um pastel de alcachofra que é uma maravilha. Esqui Mountain Park turismo na montanha para você. Ivan distribuindo gás e água para Mairink e região. Autoelétrico Santa Quitéria, do nosso amigo Chiquinho. Seu carro chega lá, pegando no tranco, ele resolve. E Radmed, que você conferiu aí com um equipamento moderníssimo. E Regina Cosméticos, 27 anos, ofertas maravilhosas para você. Na Doutor Estevô e também na Praça da Matriz e Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100. Daniel da Padaria, vamos seguir batendo um papo aqui. O pessoal está colocando aqui, tá, as mensagens. Daniel, se você fez uma relação das suas obras aí, Daniel? Eu acho que vale a pena, assim, só pra gente... São tantas coisas que a gente fez, né, mano? Eu tinha que trazer um livro, mas trouxe 2 folhinhas. Duas folhinhas? Né? 2 folhinhas. Coube tudo em 2 folhas? Vamos lá. Se for... Letra grande? Se for falar sobre cada obra, que nós vamos ficar... Mas por que se destaca? Que você acha que você vai falar e as pessoas que estão acompanhando, com certeza, vão comentando aí, fez, não fez. O que se destaca na sua administração? Não, fizemos bastante e muito consciente, né? Fizemos com amor, principalmente. Eu vou dizer uma coisa assim, eu acho que uma coisa que você errou, Daniel, foi aquela greve do funcionalismo, quando se falou que não tinha nada para dar, 0. Ali, vamos dizer, você pode falar, analisou a conta, falou não tinha dinheiro, mas... politicamente, não foi ali um tiro no pé, Daniel? Não foi. Aquele grupo já vinha se articulando desde o primeiro ano do mandato. E o primeiro ano eu dei aumento real. Né? E eu também não falei que era 0. Havia 6 ou 7 propostas de aumento parcelado. E inclusive, um dos aumentos havia ganho real, acima da inflação. O fato é que quando as pessoas querem ir para uma linha, Wander, e pode ver que a educação, enfim... nada avançou e nós não estamos tendo greve. Né? Se você olhar as pessoas que participavam, que eram os cabeças, estão todos encaixados. Então, isso é política, é a forma de política que eu não gosto, portanto, não vou articular absolutamente nada nessa mesma linha. Mas acho que vale a pena eu dizer assim, até porque agora é um momento muito tranquilo, e talvez as pessoas deixem de olhar para aquela onda, aquele movimento político, que a política é uma energia muito forte, e comecei a pensar, de fato, sobre o que nós fizemos. Não que isso que eu esteja falando aqui seja como uma autoafirmação ou uma expectativa futura. Não, ao contrário. É o reconhecimento de um homem através do seu trabalho. Né? E como... Dá para falar em 5 minutos? Eu sempre falo, dá para falar em 5 Não vai fazer igual o Piniquinho. 5 minutos em cada área. Ô, louco, que o cronômetro lá da Câmara, o minuto dele tem 40 segundos. São 8 secretarias, 5 8, 40. Então vamos lá. Vamos lá, olha, Wander, eu assinalei algumas ações importantes que nós fizemos aqui. Vamos lá. Na região do Carmo, nós fizemos a ampliação, a reforma e implantamos um consultório odontológico lá no bairro do Carmo. Bem como na Vila Nova, na Unidade Central, nós retomamos a obra ali perto do supermercado São Roque, concluímos a mesma e entregamos à população. Onde faz a saúde mental lá perto da rodoviária, também fizemos um espaço novo para a implantação do saúde mental. Foram 8 consultórios odontológicos de altíssima qualidade, espalhados aí região do Carmo, São João Novo, Mailasque, Canguera, Sabuó, Centro. Né? Criamos o Plano Municipal de Saúde, que era uma coisa que já vinha há muito tempo meio que se desviando, e nós realmente fizemos uma coisa que é onde a população vai saber dos nossos trabalhos hoje, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Né? A própria reforma da Santa Casa, não tem como a gente não admitir, a Santa Casa hoje ela é salubre, ela é um lugar que tem condições de você estar utilizando, foi uma reforma extremamente importante, não fomos nós que fizemos, mas foi no nosso período. Né? E tem uma reclamação lá da fachada, né? Que essa fachada... só tem fachada, mas a fachada foi pago pela OS e, portanto, foi uma conquista para a cidade. Eu entrevistei a FENAESC, que tem um espaço aberto, eu entrevistei o Vinícius César Penso ano passado e falou que no começo do ano veio a fatura da fachada lá. Né? Por que eles não ficaram lá, né? O empresário gosta de aparecer na fita com coisas boas, né? Eles eram salvadores da pátria, a hora que viram que a pátria não ia ser tão fácil de salvar, né, no sistema do milagre, e se afastaram. A gente lamenta que essas pessoas poderiam estar ajudando, sim, a cidade nos 4 anos que ficaram espalhando a maldade contra mim, mas, de qualquer forma, nós sabíamos que estávamos expostos a tudo isso, né?
Na educação, nós elevamos o índice do IDEB, né? Embora deixamos a desejar algumas coisas dentro da manutenção, mas o mais importante é o aluno que está dentro da sala de aula, né? Nós implantamos projetos de bandas musicais em 6 ou 7 escolas, eram projetos pilotos, a ideia era expandir isso para toda a rede, né? Fizemos o cursinho gratuito durante todos os anos que nós fizemos a gestão, né? Retornamos o evento do 7 de setembro e, curiosamente, já tinham professoras vestidas de preto no primeiro ano que nós fizemos uma retomada tão importante, né, de um evento extremamente importante para a cidade, né? A Escola do Alto da Serra, nós desfizemos o contrato, relicitamos, conseguimos recursos, entregamos para a população uma escola novinha, linda, de primeiro mundo. Fizemos uma quadra também poliesportiva na escola que foi inaugurada em Mailasca, também na nossa gestão, com recursos 100% da prefeitura, né? Fizemos um projeto de regularização histórico, não para a cidade de São Roque, mas no estado de São Paulo. Hoje tem aí, seguramente, acima de 3.000 processos em andamento. Entregamos mais de 1.000. Toda a região da Campininha, Vila Guilhermina, a região da Vila Lino, 100% regularizada. A Vila Guilhermina teve pessoas lá que nem acreditaram uma escritura dessa, uma regularização. São projetos aí que custam 10, 12, muitas vezes até mais do que isso. Fizemos também. O estacionamento rotativo no centro da cidade é uma coisa que a Zona Azul conseguiu resolver, né? Trouxemos aí muitas empresas que isso a médio e longo prazo seria o que resolveria o problema da arrecadação de São Roque. Realmente o cobertor está curto, precisa melhorar isso. Que empresa, Daniel? Você cita aí o shopping? Não, sobre... dessas empresas que você... Catarina, o próprio aeroporto, nós trouxemos também. Trouxemos ali no distrito de Mailasca mais 3 ou 4 empresas, na Raposo Tavares também. Uma aqui na Vila Nova. Foram de 8 a 12, eu não me lembro assim o número exato, mas foram diversas empresas que nós trouxemos também. Colocamos toda a parte de sinalização de semáforos com temporizador, isso daí ajuda muito o fluxo na cidade, né? Toda a revitalização do centro da cidade, começando da Rua São Paulo, Marechal Deodoro, todas as praças, iluminamos todas as praças, refizemos a Tiradentes, fizemos o Largo dos Mendes, fizemos a 3 de Maio, a Tibério Júlio da Silva, a Bandeirantes, você mora lá, você sabe o caos que estava aquilo, empresa quebrada, desfizemos o contrato, relicitamos, conseguimos verba e concluímos a Bandeirantes. Recapeamos toda a região da Bandeirantes, Jardim Brasil, Finat, conseguimos recurso para tudo isso. Avenida Zito Garcia, concluímos mais de 80% dessa obra importante para a cidade, que estava lá há anos se empurrando. Entreguei em menos de 1 ano e meio de mandato. Fizemos 80% de uma obra daquele porte, né? Os terrenos que doamos não foi para particulares, foi terreno para a construção do novo fórum na região da Vila Nova, da Receita Federal, da ADV, ou ADAS, uma das duas, não me lembro muito bem, para o Grupo Laços aqui na Santa Quitéria. Esses foram os terrenos que nós doamos. Foi uma casa ali regularizada, ali, foi doado uma casa. Grupo Laços. Nós trouxemos o poupa-tempo do Detran aqui, que serve Mairinque, São Roque, toda a região. Fomos nós também que lutamos para trazer. Fizemos a ponte da Marginal lá, que você sabe disso, que custou mais de R$1 milhão. Iluminamos todas as praças e deixamos os recursos para fazer outra praça. Até tive lá na Praça de São João Novo, não foi feita outra praça, foi feito muito pouco ali, pela verba que nós conseguimos para fazer Praça de São João e Praça de Mailasca. Todos os recaps que estão em andamento aí, mais os que nós fizemos, da Bandeirantes, do Jardim Flórida, Jardim Brasil, Vila Guiar, Junqueira, Vila Amaral, Jardim Conceição, Parque Aliança, Vila Nova São Roque. Na infraestrutura, no bairro da Volta Grande, levamos água. Nós saímos do Vila Roça, Santa Terezinha, com a rede de água, levamos lá no bairro Volta Grande e asfaltamos o bairro inteiro. A Vila Moraes, que é o antigo buracão, nós levamos água, fizemos toda a drenagem e asfaltamos um bairro inteiro e estamos com a regularização em andamento. A Vila Guilhermina, exatamente a mesma coisa, levamos água em parceria com a Sabesp, fizemos toda a galeria, toda a parte de asfalto. O bairro da Capuava também, uma parte que estava totalmente largada, né? Aquele asfalto atrás da cooperativa já era um projeto nosso de tirar desviar um pouco do trânsito que embicava lá no Colégio Objetivo, Supermercado de São Roque. Isso melhorou muito o fluxo, trouxe o fluxo mais para cá, para baixo. Fizemos uma obra extremamente importante no Jardim Suíça, um lugar que poucas pessoas veem, mas uma obra muito importante, uma região de muito difícil acesso. Refiz 10 pontes no evento do temporal. A ponte de divisas de São Roque com Ibiúna, nós fizemos ela inteira. Está lá, passei lá essa semana. Foram 10 pontes, não foi uma ponte. Isso tudo no último mês, no último ano, aliás, 2016.
né? Então, são coisas importantes que eu achei que deveriam ser faladas. Conseguimos veículo para entidades como a PAI, conseguimos veículo para a Polícia Civil também. Refizemos a licitação do Lago dos Patos. Lago dos Patos são as casinhas do Goiânia que se fala. O dinheiro federal acabou e a obra não acabou. Eu tive que rescindir um contrato, licitar, conseguir a verba do governo do estado, fazer as casas da forma que está sendo feita. Então, são coisas que a gente viu, o asfaltamento da Estrada do Caetê, nós conseguimos esse recurso, agora vai entrar para o orçamento, acho que de 2019, a Estrada da Angolana também, fizemos um trabalho importante, transformamos em estrada turística, o recurso do turismo desse ano ou do ano que vem será para fazer o asfaltamento daquela região. Então, são coisas extremamente importantes que nós... o Conselho de Cultura, que é uma coisa assim, que era um sonho das pessoas envolvidas, né, nessa atividade e não tinham o reconhecimento. As escolas de futebol, os cursos, né, de qualificação na Brasital, os cursos que nós levamos para dentro do Fundo Social de Solidariedade, o Conselho de Pastores, que atendemos todos os meses, na última semana do mês, a iluminação nos pontos de ônibus, que isso aí é uma coisa que a população sentia muito, e a gente realmente fez. Agora, então, você pegando essa relação, né? Aí vou mandar mais uma aguinha para você. Por favor. Você, com isso que você separou, a gente viu que você anotou os pontos principais aí, você esperava, claro, um reconhecimento no momento da votação ali, Daniel? Wander, quando você olha o que fala, poxa, teve isso, teve aquilo, o que faltou? Assim, bem na verdade, são 3 pontos que eu achei que além, obviamente, de algumas falhas que todo governo tem, né, a nossa oposição foi muito dura, né, e soube explorar muito bem o lado negativo, foi levantando essa onda desde o início do meu mandato e soube aproveitar muito bem esses fatos criados, né, e não tiveram nenhuma comprovação, mas as pessoas não têm acesso. Você, por exemplo, das denúncias que a gente ouviu de luz eletrônica, playground, se está respondendo a algum processo, se foi convocado, se foi punido? Graças a Deus, todos foram arquivados. O último processo que estava... Não sei, algum processo novo aí que está entrando, que isso aí é muito comum, porque tem algumas coisas que são julgadas a posterior, por Tribunal de Contas da União e tal. Mas de todas as denúncias que foram... Não é nem dezenas, acho que foi mais de centena. Muitas. Nenhuma teve fundamentação, prova. E até aquela que falava de um suposto mensalinho. Foi isso arquivada, caminhou e foi arquivada agora, faz uns 30 dias. Então, graças a Deus, Wander, eu posso falar com muita tranquilidade que São Roque nunca foi tão fiscalizado como na minha gestão. Né? Então, um ponto. A oposição soube aproveitar, criava fatos e utilizava isso da maneira negativa para destruir a política. Esse foi um fato. Outro fato foi a própria crise mesmo, que eu não tive uma arrecadação crescente, eu tive uma arrecadação decrescente por conta de externa, né, de outros órgãos. Foi muito complicado. E também aquele desejo da população que virou meio que uma onda, né? 98% dos prefeitos não se reelegeram. Então, analisando todos esses pontos, eu não perdi absolutamente nada, né? Eu competi. É como um corintiano que viu o time dele perder esse final de semana que vem ele pode ganhar e vai embora. Né? Fiquei chateado, óbvio, quando você entra numa disputa, você entra para ganhar. Mas a vida segue, né? Nós temos que trabalhar e dar sentido para as coisas. Os dias mais chatos, assim, mais tristes, depois que você perdeu a eleição, ter que fechar lá 2 meses e meio, quase 3 na prefeitura. Como é que é depois que se perdeu a eleição, tá ali tendo que fechar? Eu acho até que devia ser um tempo menor, né? Da eleição para a posse. 2 meses e pouco. Aquele período é bem complicado, né? Eu até, Wander, acabei cometendo um erro antes de eu assumir, que quando eu ganhei, eu não participei da prefeitura os 2 meses até dezembro. E teria essa prerrogativa, né? E por ter cometido esse erro, quando eu procurei o prefeito eleito, que era o Cláudio, ele ficou até surpreso, né? E agradeceu de eu ter ido lá. E falei, a prefeitura está aberta, está à sua disposição. Eu me senti tranquilo. Nesse momento aí, não tive nenhum constrangimento, nada. Foi bem tranquilo. Simplesmente aquele sentimento de dor, porque não ia finalizar alguns projetos que eu considerava importantes,
e o mais importante dele era fazer a UTI funcionar. Esse, sem sombra de dúvidas. Mas, como uma pessoa responsável, você faria o mesmo também. Teve que tocar até o final. E depois desse período de férias, você já viajou bastante, Daniel? Eu não sou muito de viajar, né? Quando eu Por que não? Que a gente ouviu muito comentário aí que o pessoal falava, Daniel vai acabar o mandato dele vai fugir. E não, vai para Portugal. Você já foi para Portugal? Nunca. Mas você tem uma lembrado, casa? Não, se tem uma casa lá em Portugal? Hoje ainda, tenho nada, nunca fui para lá. Como que eu vou ter uma casa num lugar que eu nunca fui? Não, mas pode ter, às vezes. Nunca fui. Tem gente que tem terreno na praia lá que nunca foi, né? Tem gente que vende o quê? Areia na Arábia? É. Não, nunca fui a Portugal. Não tenho absolutamente nada contra quem tem casa lá. Isso aí é uma questão de querer ou não querer, poder ou não poder. Até poder ir viajar para lá, pelo menos há 25 anos da minha vida, eu posso. Sempre pude, graças a Deus. Não posso nem dizer que talvez um dia eu não possa. Mas não é uma questão de prioridade. Você falou que você tem uma filha morando na Inglaterra? Eu tenho um filho morando na Inglaterra. Que mora há 17 anos lá. E há 15 anos e meio eu fui para o casamento dele e falei, olha, se você quiser me ver, é lá em São Roque. Né, eu estou aqui, moro aqui na região de Canguera, Campininha, ali entre Campininha e Canguera. E hoje eu fui na escola cooperativa fazer a rematrícula da minha filha, a mais nova do outro casamento. E encontrei com um amigo que fazia tempo que eu não via, rapaz. Ô, Roque, tá tudo bem? Pô, você voltou! Eu voltei da onde? Nem me liguei do que ele estava falando, né? Imaginei que, sei lá o que ele estava falando. Por quê? Voltou da onde? Ah, você não tinha mudado lá para Portugal e tal? Não sei o que. Falei, rapaz, isso é fofoca, conversa fiada. Nunca fui. Até na época da campanha, quando a pessoa questionava muito, que ligava andar com meu passaporte, pô. Relacionava você com o Roque fã, né? Isso, o Roque tem casa lá, mas é um projeto de vida dele de muitos anos. Eu nunca fui a Portugal, não, como eu falei, não porque não tive condições. E fui convidado todos os anos, o Mané do Pôster tinha casa lá, felizmente faleceu, coitado, e não conseguiu me ver ir para Portugal. Então ele sempre convidava alguns amigos, e eu estava dentro desses amigos, e eu sempre dando uma desculpa, mas nunca fui, né, a Portugal. Mas acho um país lindo, se fosse mais perto, talvez eu iria. Agora, Daniel, uma coisa que o pessoal questiona muito, né? O nosso estúdio fica aqui na Vila Granada, em Mairink, a Giro Mix montado aqui pelo nosso Jair Ribeiro. Não sei, mais 5 minutos? Mais 5 minutos para fechar aqui. É só o seguinte, Daniel. Raposo Tavares, a gente vem aqui para Mairink, o pessoal brinca lá na Nova Brasília, ali na Vila São Rafael. Eu estou indo para São Roque. Quer carona para Mairink? Esse trecho provisório, que é um provisório ainda aqui da Raposo, qual foi sua interferência? Você sabia que ia ficar desse jeito? Isso aqui já é uma questão de Mairink, mas, por exemplo, lá de São Roque, que teria dificuldade de acesso para a Estrada do Vinho, como é que foi todo esse processo, Daniel? Bom, a prefeitura, ela tem, sim, a obrigação de apresentar propostas, né? Mas você sente uma força muito acima da sua quando o projeto vem pronto e determinado. Nós conseguimos alterar alguma coisa ali na região da Tecama, mas muitas das nossas propostas não foram aceitas. Uma delas é a alça de quem vem de Sorocaba, Raposo Tavares, para entrar na estrada de Canguera, que teria que ter uma alça descendo ali direto para não precisar fazer aquele retorno lá em frente ao Alpino, que é uma coisa extremamente perigosa. Que ali tá proibido agora, proibido. Já tivemos acidentes ali. Aquela outra alça, para quem passa por trás da prefeitura, onde era a antiga Raposo, por que não entrar em cima do ginásio de esportes e você desvia todo aquele trânsito de Biúna pela Raposo antiga, ou seja, pela Rua Santa Cruz. Então, todas essas propostas nós fizemos documentado a empresa CCR. Tem também um projeto de uma rotatória em frente ao Alpino, por ali, onde tem aquela balança, que daria muito mais acesso a Mailás, que é aquela região do Vila Roça. Eu não me lembro, assim, todas as interferências. Aqui na região Mas quer dizer que a prefeitura... do Marmeleiro também tinha uma rotatória. Não conseguia interferir? Não conseguia. Eu tentei, assim, exaustivamente mudar aquele projeto daquela gota lá do Tabuão, que é uma catástrofe aquela gota lá, né? Gastou uma fortuna e com 500 mil, até muito 500 mil, faria ali um fechamentozinho, faria uma rotatória como é aqui em frente à Volkswagen, com 500 mil faria
o que foi feito com 5 milhões e não funcionou. Então, mas você tem pouca influência porque é uma iniciativa privada, é uma empresa particular. Então, você chega e convence, o povo faz uma manifestaçãozinha e tal, e eles simplesmente não fazem se o município começar a embaçar muito. Então, entre o ruim e o pior, você fica com o ruim, né? Infelizmente, é assim. Daniel, para fechar com você, se vem para a política, se pendurou a chuteira, você está trabalhando com 16 municípios aqui da região, mas a família lá do Milton Leite já tem a Câmara de São Paulo, já tem representante na Assembleia, já tem representante em Brasília. Você vai tentar ser candidato a deputado aí? Ou... Não tenho... Nem dá tempo para isso, já deveria ser um trabalho a ser feito com mais... Não que eles não trouxeram essa proposta para a gente também. Não me vejo em condições no momento. O momento é retomar a nossa vida pessoal mesmo, fazer um bom trabalho para o deputado, fortalecendo aqui toda a região, né, o partido, o DEM, que é o partido que eles todos participam, que eu agora estou também, fazer um bom trabalho para ele em retribuição ao que ele fez por nós. As 16 cidades não é só aqui na nossa região, tem uma parte do Pontal do Paranapanema também. Que você nasceu em Presidente Prudente, né? Isso, eu tenho 2 amigos que foram prefeitos também lá na região, um amigo que eram amigos de classe, um amigo também que foi vice-prefeito por 2 mandatos e tal. Então eu tenho uma certa basezinha lá, devo levar um pouco desse trabalho do Alexandre e do Milton Leite. E você vai ser candidato também mais uma vez ou não? Ô, Wander, eu não sou assim de tipo, bem popular mesmo, né? Cuspir para cima. Não tenho essa pretensão hoje, mas eu estou dentro da política. Eu gosto da minha cidade. Então, tudo depende do momento, né? Das circunstâncias. O foco meu agora é a campanha do Alexandre e do Milton Leite. Agora, o seguinte, veio um parecer do tribunal que a sua conta de 2015 deveria ser aprovada. Só que a Câmara rejeitou suas contas. Quer dizer, aí aquela questão se é um voto político, é um voto político, 100%. Né? Mas o tribunal apontava que deveria ser aprovado. Isso pode tornar você inelegível. Isso você acha que derruba isso? Eu acho até que derruba, mas eu sou muito tranquilo até com relação a isso. E foram 10, 12 anos para ser prefeito da cidade. Eu não tenho essa ansiedade de poder, né? Eu tenho paciência. Pode esperar os 8 anos da punição de uma lei. Mas por que 8 anos uma punição dessa? Não pode ser 8 anos uma punição. O Tribunal de Contas, o órgão competente, aprovou minhas contas. Se você lê todas as minhas prestações de conta, foi elogio. Elogio. Comparou com a administração anterior à minha. Em todos os índices nós melhoramos. Então, é muito difícil você não conseguir um recurso que não seja bem sucedido. Porque uma votação política, se você tiver maioria na Câmara, te passa. Se você tiver minoria, te reprova. Mas mesmo assim, eu pensei bem, não vou recorrer. Vai deixar? Não, pelo menos por enquanto. Se eu, tem mais uma conta lá na sua frente ainda, né? Tem a de 2016. Eu acho que eles vão reprovar também, porque se reprovaram a de 2015. A de 16 pode até ser que tenha algum apontamento do tribunal, em virtude de ter caído muita arrecadação. Então nós tivemos que virar piruleta para conseguir fazer o orçamento fechar, né? 12 milhões a menos para uma cidade que faz sobrar 20 é muito dinheiro. Então, talvez, mas mesmo assim a gente ainda tem uma esperança, porque entende-se que o tribunal aceita até uns 5% de dívida para passar para o ano seguinte. Ficou alguma mágoa aí, um ressentimento dos vereadores que votaram contra essa conta? Não, para falar a verdade, eu nem penso nisso. Eu acho que a mágoa, o ódio, o rancor, isso aí só faz mal para quem tem. Né? Cada um faz a política à sua forma. Algumas particularidades relacionadas a algumas pessoas, especialmente aquelas pessoas que estiveram dentro da minha casa, usufruindo do meu convívio familiar, não tem perdão. Porque eu não tenho essa grandeza, eu não sou Deus para perdoar esse tipo de gente que te traiu dentro da sua casa. Agora, quem não fazia parte do meu convívio, quem é político de carreira, o cara tem experiência de 20, 30 anos, ele vai jogar o jogo que ele sabe jogar. E ele não está errado. Então, eu não tenho mágoa, não. Eu tenho que aprender com isso tudo também. Mas só uma coisinha, a sua esposa, a dona Helenice, ela vai ser candidata a vereadora? Eu acho que ela gosta, mas não sei se vai. Como eu falei para você, nós estamos retomando a nossa vida num outro formato. Antes eu tinha uma empresa, uma padaria,
que, né, tinha uma certa estrutura e tempo, demanda de tempo, relacionamentos. Mas não descarta a dona Helenice aparecer aí? Não descarto e também não confirmo. E não é nem, tipo, jogadinha política, tal, tá escondendo o leite e tal. Se perguntar para ela, você deseja? Ela vai dizer para você, desejo. Ela tem essa vontade. Ela tem essa vontade. Daniel, nosso tempo está estourado aqui, quero agradecer demais o Jair Ribeiro, nosso diretor, deu até um pouquinho de tempo a mais aqui, né, na nossa grade, o Lucas Berlato conosco. Daniel, muito obrigado pela sua participação, eu conheço você já do tempo que você era da São Luís, eu era lá da Associação